Esse ano nós lembramos os 85 anos do assassinato de Leon Trotsky. Você pode ter qualquer relação com a figura de Leon Trotsky, mas é impossível entender o século XX sem entender essa figura. Leon Trotsky foi um revolucionário russo que, em 1905, foi presidente do Soviet de São Petersburgo na primeira Revolução Russa, se exilou depois disso. Em 1917, ele retorna à Rússia e se torna novamente presidente do Soviet de Petrogrado. Com a tomada do poder em 1917, ele assume o Comissariado do Povo para Assuntos Estrangeiros e assina a paz com a Alemanha em 1918. Depois assume a organização e a condução do Exército Vermelho, vence a Guerra Civil, assume o comando do Comissariado do Povo para Transportes Públicos e durante todo esse tempo foi membro da alta cúpula do Partido Bolchevique, da sua direção central e do Comitê Executivo da Terceira Internacional. Além disso, as ideias de Leon Trotsky ainda hoje influenciam uma parte importante e significativa do movimento comunista internacional. O tema do assassinato de Leon Trotsky por um agente stalinista no México em 1940, quando ele se encontrava já no seu terceiro exílio, é um tema que o movimento comunista deve encarar. Em primeiro lugar, nós temos que nos colocar entre aqueles que defendem o legado da União Soviética. A União Soviética não foi a prova do fracasso do socialismo, muito pelo contrário, ela foi a prova da vitória do socialismo, das possibilidades dessa formação socioeconômica. A Revolução Russa transformou a Rússia de um país agrário, pobre, de analfabetos, em menos de 20 anos ou 30 anos, em um dos países mais desenvolvidos e mais industrializados do mundo. Ela foi, portanto, a prova de tudo aquilo que o socialismo é capaz de fazer pela humanidade. Então, nós estamos entre aqueles que reivindicam o seu legado, reivindicam essa história e reivindicam essa experiência. Mas dentro da esquerda, preciso falar a verdade, para não repetir os erros que aconteceram ali. Nós precisamos admitir que o socialismo ainda tem um longo caminho para se firmar como formação econômica e social e que é importante não repetir os erros que foram cometidos nessa que foi a mais importante experiência socialista da história da humanidade até aqui. Quando nós falamos do assassinato de Leon Trotsky, há basicamente 4 posições. Em primeiro lugar, evidentemente, aqueles que repudiam esse assassinato, denunciam como um crime do stalinismo. Isso é basicamente a posição dos setores anti-stalinistas, do movimento trotskista, entre os quais eu particularmente me incluo. Mas há outras posições. Há, por exemplo, aqueles que negam terminantemente que esse assassinato tenha sido cometido a mando de Stalin. Eu acho que em 2025 essa posição é insustentável. Os arquivos foram abertos, as pessoas escreveram suas autobiografias, a operação que tramou e realizou o assassinato de Trotsky, ela foi toda destrinchada historicamente, há documentos, a gente sabe cronologicamente cada minuto, cada dia dessa operação, os seus responsáveis escreveram livros, contaram as suas histórias. Hoje, negar o assassinato de Leon Trotsky a mando de Stalin é um tipo de terraplanismo histórico. Então eu acho que com esses companheiros não há, sinceramente, muito o que debater. Mas restam ainda 2 posições. A primeira diz que o assassinato de Leon Trotsky foi correto e se justifica porque Trotsky estaria envolvido supostamente em atividades contra-revolucionárias, de espionagem, estaria aliado a potências estrangeiras e todo tipo de afirmação. A outra posição diz que o assassinato foi errado, mas se justifica diante da necessidade de instaurar um regime duro, de proteger a União Soviética contra os inimigos externos, ou seja, é uma posição que visa justificar o assassinato diante do tempo, diante da história, diante das condições concretas que se viviam naquele momento. Eu queria dialogar com essas 2 posições. Mas eu sei que a figura de Leon Trotsky ela causa muitas paixões. Portanto, eu queria sair um pouco do foco de Trotsky e trazer para vocês algumas outras informações para a gente poder refletir. Em 1917, em julho de 1917, ocorreu o Congresso do Partido Bolchevique. Nesse congresso foi eleito um comitê central de 21 membros
Esses 21 membros eram a elite do movimento revolucionário da época, a nata do movimento revolucionário russo, que eram dirigentes, organizadores, políticos, figuras públicas, deputados, teóricos, que foram eleitos com uma missão de conduzir o partido na reta final da revolução que estava acontecendo. Isso foi no meio da Revolução Russa. 21 membros do partido bolchevique. Dos 21 membros que foram eleitos para o Comitê Central Bolchevique em 1917, 9, ou seja, quase um terço, foi fuzilado entre 1937 e 1940. Essas pessoas tinham nomes, tinham uma história, tinham uma trajetória dentro do movimento revolucionário e que eu queria ler aqui para você, somente os nomes. E o que aconteceu com essas pessoas? Zinoviev, fuzilado em 1936 no primeiro processo de Moscou. Trotsky, assassinado no México em 1940 por um agente stalinista. Kamenev, fuzilado em 1936 no primeiro processo de Moscou. Milyutin, fuzilado em 1937 no terceiro processo de Moscou. Rykov, fuzilado em 1937 no terceiro processo de Moscou. Bubunov, fuzilado em 1937, acusado de espionagem. Bukharin, fuzilado em 1938 no terceiro processo de Moscou. Sokolnikov, preso em 1939 e assassinado sob tutela do Estado. Krestinsky, fuzilado em 1938 no marco do terceiro processo de Moscou. Esse foi o destino do Comitê Central do Partido Bolchevique eleito no seu 6º Congresso em 1917. Mas a coisa não acaba por aí. Em 1934, aconteceu o 17º Congresso do Partido Bolchevique. Esse congresso ele entrou para a história como o Congresso dos Fuzilados. Dos 139 membros eleitos como membros do Comitê Central ou candidatos a membros do Comitê Central, 70% deles foram fuzilados nos anos seguintes. Dos 1.966 delegados ao Congresso, mais da metade, 1.108, foi condenado por atividades contra-revolucionárias. A primeira coisa que eu queria trazer aqui para a gente refletir é o seguinte: o assassinato de Trotsky não foi um raio em céu azul, não foi um assassinato isolado de uma única pessoa, de um único dirigente que porventura talvez estivesse acusado de atividades contra-revolucionárias. Houve um grande processo de repressão e perseguição contra figuras históricas do Partido Bolchevique, contra membros históricos da sua direção, contra a nata, a elite do movimento revolucionário russo do início do século XX. Então, eu acho que isso a gente deve refletir, sem falar na repressão que aconteceu contra o Exército Vermelho. Entre 1937 e 1940, ou seja, na antevéspera da Segunda Guerra Mundial, também marechais, generais, grandes comandantes, importantes comandantes do Exército Vermelho foram fuzilados a mando de Stalin. Isso quando já se sabia que a guerra contra a Alemanha era inevitável. Então eu queria dialogar com as pessoas que acham que o assassinato de Trotsky foi justificado porque ele supostamente tivesse relações com forças contra-revolucionárias, com potências estrangeiras, ou mesmo com aqueles que acham que o assassinato estava justificado pelo tempo, pelas condições concretas. Eu queria que a gente refletisse sobre o seguinte: em que o assassinato de revolucionários tornou a União Soviética mais forte? O que o assassinato de revolucionários, de pessoas que dedicaram suas vidas à luta contra o czarismo e à luta pela Revolução Socialista na Rússia e em todo o mundo, o que o assassinato dessas pessoas tem a ver com proteger a Rússia contra o cerco imperialista que existia naquele momento? Não tem nada a ver. O assassinato dessas pessoas, o assassinato de Trotsky, a repressão, os gulags, os campos de concentração que foram criados nos anos 30, eles são parte de uma degeneração da União Soviética. Não foram parte da proteção da União Soviética contra um cerco imperialista.
Então eu queria retornar à primeira questão que a gente levantou. É preciso defender a União Soviética, é preciso defender o seu legado, mas é preciso defender a União Soviética que realmente aconteceu, a União Soviética que realmente existiu. Somente essa União Soviética, a que realmente existiu, pode nos dar lições para nós lutarmos pela construção do socialismo no século XXI. Uma União Soviética idealizada, idílica, que nunca existiu, nós não podemos aprender nada com ela. O socialismo ainda tem muito caminho pela frente, como eu falei, e é importante que a gente tire lições. A luta que Trotsky travou nos anos 20 e nos anos 30 não foi uma luta pelo poder, não foi uma luta pessoal, não foi uma luta por vaidade, foi uma luta por um determinado programa. Esse programa era a manutenção do caráter revolucionário da União Soviética, a possibilidade dela se engajar no processo revolucionário assim que as condições permitissem, a manutenção de um regime saudável dos soviets do partido, para que a União Soviética não se degenerasse e não fosse restaurado o capitalismo, como exatamente aconteceu. Ou seja, as mesmas pessoas, a mesma burocracia dirigente que ao longo da história reprimiu os revolucionários russos, foi a mesma burocracia que depois, nos anos 70 e principalmente nos anos 80, foi responsável pela restauração do capitalismo. Era a mesma burocracia que jurou lealdade ao marxismo-leninismo. Nós não podemos saber com certeza o que aconteceria se o programa de Trotsky tivesse sido vitorioso. Mas não há também atividade revolucionária sem imaginação revolucionária. Acreditar que o que aconteceu na União Soviética era a única possibilidade é falta de imaginação revolucionária. E nós precisamos de imaginação revolucionária, porque os desafios que o socialismo vai enfrentar no século XXI talvez são desafios muito mais difíceis, muito mais dolorosos do que aqueles que o socialismo enfrentou no século XX. E nós hoje sabemos com certeza que se um país que tenta construir o socialismo não mantiver o caráter revolucionário do seu Estado, não mantiver um regime de democracia operária, de democracia interna dentro do seu partido, esse regime vai degenerar e o capitalismo vai ser restaurado. Essa é a grande lição que nos deixou a União Soviética. Então, o assassinato de Trotsky, que nós lembramos esse ano, ele deve ser encarado dentro desse ponto de vista, dentro de um marco geral, de um processo de degeneração que não anula os méritos da experiência soviética, mas que deve nos fazer refletir sobre os erros e as lições que a gente deve tirar daí.